Agora eu quero partir para um outro assunto aqui. O seguinte, você hoje está no PT, né? E as pessoas, os militantes, pessoas que têm a ideologia alinhada ao partido, que militam de fato, né, pro partido, e o próprio partido em si, a direção, desde o do governo Collor, né, apoiou o impeachment do Collor, pediu a saída do Fernando Henrique Cardoso, agora está pedindo a saída do Bolsonaro. Você votou a favor do impeachment do Collor enquanto deputado federal, né? Por que você acha que o Collor deveria ter sido impeachmentado e a Dilma não, como o partido não, obviamente, né, que ela era do partido, ela não queria que ela fosse impeachmentada, né? Qual a diferença que você vê dos dois processos e essa relação do PT sempre pedir a saída do presidente e quando foi com ele, isso não valeria? O impeachment, ele é, acima de tudo, um movimento político, congressual, que quando leva à cassação é porque houve maioria de votos. Agora, ele, acima de tudo, também é respaldado pelas ruas. Um presidente, quando cai, não cai porque foi somente político. Houve o movimento popular, houve a sociedade se manifestando a favor, né? Se você for olhar num período mais crítico ainda, quando João Goulart foi deposto, que as pessoas foram para a rua pedir a ditadura, é algo inconcebível você pensar que isso aconteceu no Brasil. E usaram como métrica disso, diz que o comunismo, que até tem hoje ainda pessoas que falam de comunismo do Brasil, mas são pessoas que às vezes falam do comunismo, que não querem o comunismo aqui, mas geralmente não falam do comunismo da China e de outros assuntos que envolvem essa temática. Mas a relação do impeachment, como a Dilma sofreu, eu creio que são coisas, de certa forma, diferentes. O do Collor teve um excesso de recursos que foram arrecadados na campanha. Isso, de certa forma, foi o Caixa 2. Isso foi descoberto. Valores em conta, caixas, houve assassinato do PC Farias, houve o problema do irmão que denunciou. Então, tinha, além de tudo, provas cabais. E o povo nas ruas pedindo a saída do Collor. O Congresso respondeu, eu fui um dos que respondi, e respondi sobre a ótica do momento de forma correta. Eu não ia ficar contra o povo. O projeto do impeachment da Dilma. Se você for olhar a história, o Cunha, quando fez o enfrentamento para ser o presidente da Câmara, e a Dilma, de certa forma, houve um equívoco dela, porque ela fez o enfrentamento sem ter ali força política para enfrentar o Cunha, tinha que ter feito um acordo não com Cunha, porque não se faz acordo com pessoas do nível do comprometimento moral e ético do Cunha. Ela fez certo em fazer o enfrentamento, mas ela equivocou-se porque o candidato ela precisava ter feito um acordo político com outros setores do Congresso da Câmara para derrotar o Cunha. O que o Cunha fez como presidente? Fez a pauta bomba. O Cunha votou matérias que causaram 400 bilhões de reais em desoneração fiscal, benefícios para a empresa. Isso o que ocorreu? Houve um problema de falta de recursos no governo Dilma. Quando se falou de pedaladas, quando ela pegou os recursos do Banco do Brasil para usar e não fazer a transferência, inclusive até Plano Safra, parte desses projetos tinham sido aprovados pelo Congresso, dando a autonomia dela fazer remanejamento. Mas o que ocorreu nas ruas? Aí você vê que já tinha um problema de conflito dela com vários setores da política, com a presidente Dilma, e que, de certa forma, ela não teve a capacidade política de fazer esse entendimento. Mas ninguém se provou um ato de deslealdade, de desonestidade da presidente Dilma. É tanto que aconteceu uma coisa, de certa forma, uma jabuticaba. Porque caçaram a presidente, mas não caçaram os direitos políticos dela. Por quê? Porque não tinha motivação, não tinha prova em nada. O momento era político somente. Era somente político. O que desagou disso daí? Uma desestruturação do sistema brasileiro. Né? Inventaram tantas coisas que depois nada foi provado. Assim, lamenta. Eu não sou do ramo do direito, mas eu sou um curioso, né? Quando eu vi aquele ato, eu fiquei pasmo com aquela situação, né? Porque
no caso do impeachment, aquilo ali, vamos dizer que era uma aberração jurídica, né? Que se ela foi impedida, deveria ter tido seus direitos cassados. Mas, por exemplo, as pedaladas. A narrativa do partido foi de que todos os outros presidentes anteriores fizeram as pedaladas. Mas aí eu te pergunto, se realmente a Dilma fez a pedalada, e mesmo que os outros tenham feito, a pedalada ela sendo um crime de responsabilidade, porque os outros não foram punidos, a Dilma não deveria ter sido punida? A Dilma deveria ter sido punida se houvesse prova para a punição. Até hoje isso daí é discutível, porque em alguns conceitos do próprio Tribunal de Contas da União não houveram pedaladas que justificassem um ato desse. Não tinha. O Bolsonaro agora está cometendo pedaladas muito mais graves. Lei de responsabilidade fiscal, descumprindo isso de forma todos os dias. Então, se for olhar pela essa métrica, é muito difícil não caçar um presidente. Agora, o problema da pedalada que ocorreram em outros governos e que está ocorrendo nesse agora, se isso fosse métrica para caçar, teriam que ter caçado todos. Todos. Todos os demais, né? Todos os demais. Vamos para a pergunta do nosso espectador. É por isso que eu te digo, o impeachment é um processo político. Uhum. Né?